A gente segue com outra informação desta sexta-feira para você aqui em Os Pingos nos Is. Em manifesto divulgado hoje, o Clube Militar, principal instituição ligada aos oficiais da reserva no Rio de Janeiro, declarou apoio ao perdão dado pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira. No comunicado assinado pelo presidente da entidade, o general da reserva Eduardo Barbosa condena a decisão do STF e afirma que as togas dos atuais integrantes da corte não serviriam, abre aspas, nem como pano de chão pelo cheiro de podre que exalam, fecha aspas. Você, Zé? O Supremo Tribunal Federal é uma instituição importantíssima. Não há como você imaginar um país sem um judiciário atuante, independente, né, e ciente dos seus poderes. A Constituição de 88 deu, sim, poderes especiais ao judiciário. Eu venho falando isso há muito tempo. O exemplo que eu cito é a juizite aguda que acomete juízes pelo país. Aí, pelo interior, existem juízes que definem coisas absurdas e chegam a governar cidades, definindo ali a união com o Ministério Público, onde o prefeito deve instalar uma UPA, onde o prefeito coloca um ponto de ônibus e assim por diante, e decretando ali prisões arbitrárias e tomando conta. A Constituição brasileira dá, sim, esses poderes ao judiciário em geral. O Supremo Tribunal Federal é uma espécie de leme, uma espécie de farol de todo o judiciário. Quando é que o Supremo erra e produz esse tipo de decisão, acaba transmitindo para todo o corpo do judiciário que é possível fazer esse tipo de desmando. É evidente que a sentença do Supremo ali ensaiadinha e que o André Mendonça acabou pegando carona ali sem saber realmente o que estava acontecendo, né? Ficando no meio do caminho, mas dando força à sentença, toda ensaiada ali, é muito pesada, né? 8 anos e 9 meses, inelegibilidade, uma multa de mais de 112 mil, né? E, independente disso, tem o poder do presidente da República. Não é porque é o presidente Jair Bolsonaro, mas é o presidente da República. Mas, de qualquer forma, eu defendo o Supremo. Eu acho que o Supremo tem que continuar, sim, claro, e tem que se reservar a sua competência constitucional, que é ser o guardião da Constituição, fazer o controle constitucional e não funcionar como uma delegacia de polícia que persegue pessoas que entendem que não estão seguindo seus preceitos ou que não fala bonitinho dele. Então, o Supremo é um órgão respeitável e deve ser respeitado nos seus mandatos constitucionais. Você, Salles? Olha, veja, o Supremo Tribunal Federal no Brasil, desde há muito tempo, sobretudo depois da eleição do presidente Bolsonaro, vem revelando a sua posição política, o que é completamente inadequado para um magistrado. Claro que todas as pessoas, inclusive magistrados, têm as suas convicções pessoais, isso é evidente, mas elas não podem ser expostas dessa forma. Elas não podem prevalecer sobre a aplicação da lei e, no caso específico do Supremo, da Constituição. A interpretação flexível, extensiva dos temas não pode ser sempre em sentido de censurar o governo, tirar do governo, do Poder Executivo, o seu poder de administrar. Quem foi eleito para administrar o Brasil não foram os ministros supremos, foi o presidente da República, que legitimamente, democraticamente e heroicamente, porque ele lutou contra tudo e contra todos naquela eleição de 2018, tomou a facada, não teve apoio de partidos políticos, não teve apoio da grande parte da imprensa, não teve apoio de grandes empresários fazendo esquema como faziam nas outras candidaturas de outras pessoas. O Bolsonaro foi eleito em cima da sua promessa, a qual ele tem sido bastante fiel, né, dentro do possível. Nem tudo que ele quis defender foi possível colocar em prática e nem tudo que colocou em prática saiu do jeito que queria. Isso é verdade, mas o fato é que quem é escolhido através do voto, e foi uma eleição em que ele foi eleito massivamente pela população brasileira, foi o Bolsonaro. É ele que tem que tomar as decisões de governo, é ele que tem que tomar as decisões próprias do Executivo de fazer escolhas de política pública. Não pode disfarçar as escolhas de política pública em tema constitucional, para a todo momento dizer, não, tal decisão não é constitucional, tal decisão não tem nada de discussão constitucional. São decisões
puramente administrativas, inerentes ao exercício do poder executivo e que devem ser respeitadas, sob pena de, não o fazendo, anular o desejo da sociedade que escolheu o presidente Bolsonaro. E ele foi muito sincero em 2018 em dizer quais eram as pautas que ele ia defender se ele fosse eleito, se ele ia implementar, se ele fosse eleito presidente da República. Então não há sequer a acusação de que houve um estelionato eleitoral. Não, não houve. O presidente é muito fiel àquilo que ele dizia na campanha e continua dizendo nessa agora. Vai dizer durante a eleição de 2022 e, se for reeleito, que eu espero que aconteça, vai implementar também no seu próximo mandato, né? Precisa haver aí uma revisão, inclusive, dessa história toda de TV Justiça, que fica reproduzindo os julgamentos, essa série de Twitters, Instagram de magistrado, né? Viagens ao exterior para dar entrevista, discussões com não sei o que lá, Neto, Felipe Neto, sei lá quem, em blogs e tudo mais. Quer dizer, isso é completamente inadequado. Isso retira justamente a majestade do papel de magistrado, que é falar nos autos, falar pouco, discrição, né? Então tudo isso em detrimento, como eu já disse, da vontade popular, que escolheu o Bolsonaro em 2018. É preciso respeitar isso. Você, Fiuza, 2 minutos. Olha, Vitor, o presidente Bolsonaro não usa esse linguajar. Eu não vi ele usar esse linguajar. Togas que não servem nem como pano de chão, cheiro de podre. Eu não vi, eu acho que ele está certo de não usar. Ele não usa porque... E ele é bem incisivo. Ele fala, ele nomina os ministros que estão fazendo, né, que estão aí no fronte dessa politicagem. Ele fala do ministro Barroso, do ministro Fachin, do ministro Alexandre de Moraes. Ele dá sinais de que os movimentos políticos desses ministros, né, que estão se sucedendo aí no TSE, não são bons para a democracia, mas eu acho que ele não usa esse linguajar porque ele quer mostrar que quem está provocando é o Supremo. Eu não vi, portanto, o presidente Jair Bolsonaro em nenhum momento ter uma conduta de provocação, uma conduta de tentar criar caricaturas sobre outros poderes, e eu acho que qualquer instituição deveria seguir essa linha. O presidente, ao não partir para linguajar desse tipo, eu acho que ele conseguiu até aqui as suas credenciais diante da população. A população percebe que ele não está num jogo de provocações. Ao contrário, o presidente tem tido temperança, ele tem resistido muito, inclusive, às provocações. Qual é a grande provocação? É o Supremo Tribunal Federal tentar criar uma ideia, um ambiente, né? uma noção de que esse presidente não merece o cargo. É um poder que, até na retórica, nós vemos individualmente os ministros falando que ele não gosta da democracia e falando até para o exterior, já vimos isso acontecer algumas vezes, e agindo sistematicamente contra as políticas de governo. Então, eu acho que está certa a conduta do presidente, mostrou que não teme esse embate, mostrou e em vários momentos mostra quando é preciso ser mais incisivo e até agressivo, ele nominando aqueles, né, que estão aí nessas filigranas, e eu acho que ele assim consegue uma credencial, uma credibilidade e uma sustentação daquele que não quer um jogo de provocação, não quer jogar para a plateia. É claro que esta postura do Supremo revolta os brasileiros. É claro que os brasileiros se sentem muitas vezes ofendidos e humilhados por essa ação irresponsável do Supremo, mas eu acho que o presidente dá um bom exemplo às instituições, né? Lealdade, sobriedade e mostrar que não está querendo fazer um discurso, está querendo garantir a institucionalidade. É isso que o presidente Bolsonaro fez o tempo inteiro. Se ele deixar de fazer amanhã, eu vou reconhecer. Mas é isso que ele fez absolutamente 100% do tempo até aqui, inclusive com essa imagem. Vamos jogar dentro das 4 linhas. Eu acho que é isso que mais interessa.